de volta aqui na parte 2 do vídeo sobre concordância verbal. Se você chegou nesse vídeo, significa que você já viu o vídeo 1. Por favor, para compreender a sequência do conteúdo, volte lá no vídeo 1, se você não tiver visto, tá? Dessa sequência de vídeos, para que a gente possa compreender o conteúdo de forma integral, tá? Então, nós chegamos aqui aos casos de concordância verbal. No vídeo 1, estudamos um pouquinho ali acerca da concordância entre sujeito simples e sujeito composto, ok? Então, olha só, essas regras estão lá no material de vocês, no livro de vocês, tá? Lembrando que é o capítulo 7, que se inicia na página 135. Não deixem de estudar através do livro didático de vocês. Olha só, pessoal, o primeiro caso previsto aqui no que diz respeito à concordância verbal é quando é considerada aí a questão das expressões partitivas. É um certo aspecto que geralmente ocorre dúvidas na cabeça das pessoas e muitas vezes você pode ser ali julgado, né, ou acabar fazendo alguma produção de maneira incorreta. Então, o que a regra nos possibilita? Ela nos diz o seguinte: com as expressões partitivas mais o termo especificador no plural, o verbo pode ficar no singular, tá? No caso, concordando com a expressão partitiva. Ou, no plural, concordando com o termo especificador. O que é que ele está dizendo? Quando nós temos aí uma frase composta de expressões partitivas, a maior parte de, é um exemplo, né? Mais um termo especificador, a maior parte da sociedade, a maior parte das pessoas, a maior parte deste grupo, enfim, né? Então, nós temos as duas possibilidades. Ou de concordar com a expressão partitiva que está no singular, ou a possibilidade de concordar com o termo especificador, que no caso aí vai ser se pessoas, se grupo, se sociedade, né? Você vai avaliar se esse termo está no singular ou no plural. Então, vamos aqui à análise. Olha só, aqui eu tenho a minha expressão partitiva. Percebam, a maior parte. Claramente, a minha expressão partitiva está no singular, né? A maior parte, tá? Das pessoas. Então, vamos lá, onde está o meu verbo? Aqui, fez a tarefa. Opa, eu vou fazer a concordância, o meu verbo vai concordar com a minha expressão partitiva, que está no singular. Se a minha expressão partitiva, a maior parte, está no singular, o meu verbo ficará no singular. A maior parte das pessoas fez a tarefa. E aí, essa colocação aqui, ela está em terceira pessoa do singular. Ele ou ela fez a tarefa. No caso, quem fez? A maior parte das pessoas, ok? Mas a outra possibilidade também, né, é de fazer a concordância com o termo especificador. Olha só, das pessoas. Então, vejam só, o meu termo especificador aqui é o vocábulo pessoas, que está no plural. Se esse termo especificador está no plural, significa dizer que o meu verbo também estará no plural. Então, vejam só, eles fizeram. Então, aqui eu já tenho terceira pessoa do plural. Soa estranho, professora? Soa. Olha só, a maior parte das pessoas fizeram. Ai, professora, isso não é errado, não. Durante muito tempo, essa construção aqui não era bem aceita, não era bem vista. No entanto, atualmente, a maior parte dos gramáticos considera essa colocação enquanto estando correta, tá? No entanto, vejam aqui a observação. Nas normas urbanas de prestígio, a preferência é pela concordância no singular, né? Naquela possibilidade que não nos causa estranhamento. A maior parte das pessoas fez a tarefa, ok? Mas, se você vir, né, em algum jornal, em algum local, se mesmo você fizer essa concordância, a maior parte das pessoas fizeram, não poderá ser penalizado porque é previsto aí pela norma, pela NGB, ok? Aí nós temos também a segunda regrinha, que prevê o quê? Quando nós temos, gente, olha, um sujeito que é expresso por porcentagem. Analisem isso daqui, tá? Quando nós temos aí um sujeito que é expresso por porcentagem, 50%, 1%, 5%, 70% da população brasileira, né? Eu adoro citar isso aí nas redações, né? Nos dados. Então, atentem bem. Olha só,
no caso das redações, quando vocês vão citar porcentagem, tá? O verbo concorda com o sujeito expresso por porcentagem quando não há especificações. Então, muita atenção. O meu sujeito, professor, o meu sujeito é um numeral? É um numeral. É essa porcentagem aqui, 50% não apresentaram, tá? Eu tenho aqui alguma especificação, eu estou dizendo 50% de quê? De onde, né? Não tenho especificação, tá? Então, olha só, 50% não, sujeito que vai concordar com este verbo, não apresentaram, ok? No caso aqui, 50, como é um número, né, considera mais de um, é claro, né? Por isso aí que nós ficamos com o verbo no plural, tá? Eles não apresentaram, terceira pessoa do plural, ok? Professor, e se fosse 1%? Opa, 1% é de outras nacionalidades, vamos supor aqui. 1% eu não tenho especificação, 1% é verbo no singular. 1% é de outras nacionalidades. Nossa, como fica estranho. Fica estranho? Fica. No entanto, vejam que eu não tenho nenhum termo especificador. Se eu não tenho, eu vou concordar com o meu sujeito. Se o meu sujeito é um termo em porcentagem que só indica um sujeito, né? E eu não tenho um termo especificador, então o verbo também ficará no singular. 1% é de outras nacionalidades, ok? Olha só, gente, ainda lá na questão das expressões do sujeito com porcentagem, certo? Nós avaliamos no slide anterior que se o sujeito não viesse especificado, se essa porcentagem não viesse especificado, deveria concordar no caso, com o sujeito que era o numeral, tá? Mas aqui, vejamos, nós temos já um termo que especifica esse sujeito, tá certo? Então, vamos atentar para o que o exemplo nos dá. Aqui, vejam que lá eu tinha, olha só, 1% é de outras nacionalidades. Aqui eu já tenho algo que especifica, ó, eu já tenho aqui um termo especificador, 1% dos entrevistados. E aí a situação muda completamente, não é? Porque aqui eu já tenho um termo especificador que está no plural. Então, quando eu tiver um termo especificador, o meu verbo ficará no plural. 1% não souberam, tá? Então, ele deverá concordar. Vejam só, agora eu tenho 27%, vejam aqui a diferença, 27%, lá eu tinha 27%, no caso, são favoráveis, né? No entanto, eu tenho aqui 27% da escola. Opa, eu tenho um termo especificador, né? Um termo especificador que está no singular. Então, se eu tenho um termo especificador, o meu verbo, olha só, o meu verbo deverá concordar com esse termo especificador e também ficar no singular, né? No caso aqui, eu tenho a terceira pessoa do singular. A escola tá certo? 27% da escola é favorável, ok? Porque eu tenho esse termo especificador. Agora, vamos avaliar esta terceira regrinha que diz o seguinte para a gente. Olha só, quando o sujeito não tem como núcleo, quando o sujeito tem como núcleo a palavra milhão, olha só, gente, o milhão aí aparecendo, né? O verbo pode ficar no singular ou no plural, concordando neste último caso, né, se ficar no plural, com o termo especificador que acompanha. Então, vocês estão percebendo aí que o segredo é o termo especificador. Se não tiver um termo especificador modificando ali a condição da frase, você poderá fazer a concordância diretamente com a palavra. Poxa, milhão está no singular, então o verbo fica no singular. Não, mas aí eu tenho um especificador, então você já vai ter que poder fazer ter a possibilidade de fazer essa concordância com esse seu termo especificador. Vamos ao exemplo. 1 milhão de alunos realizou o exame. Opa, então eu tenho aqui o meu sujeito, né, o meu núcleo, que é milhão, né, de alunos.
realizou o exame. Olha só. Então, eu tenho as duas possibilidades, né, gente? Aqui eu já tenho novamente, ó, 1 milhão de alunos. Aí eu quero concordar, eu decidi que nesse segundo exemplo eu vou concordar com o termo especificador. 1 milhão de quê? 1 milhão de alunos. Opa, alunos está no plural, logo o meu verbo também estará no plural. 1 milhão de alunos realizaram. Mas veja a possibilidade que a norma gramatical brasileira nos dá. 1 milhão de alunos realizou, 1 milhão de alunos realizaram, tá? Então, você tem as duas possibilidades, que não seria aí uma incorreção. Então, dando sequência às próximas regras, vejam que aqui nós já temos, no caso de núcleos do sujeito ligados pela conjunção ou. Vejam só, nossa, professora, uma regra só para essa conjunção? Gente, só. Por quê? Porque essa conjunção ou, ela pode ter aí possibilidade de interpretação semântica. Ela pode te dar a ideia de exclusão, ou isso, ou aquilo. Ela pode te dar a ideia de inclusão, de você unificar as duas possibilidades, né? E ainda ela pode funcionar como retificação, ou seja, como uma correção. Olha só, eu gosto de literatura ou gosto, na verdade, de gramática. Olha só, o ou aqui eu utilizei para uma retificação, para corrigir aquilo que eu disse anteriormente, né? Então, há essas possibilidades que a gente deve considerar qual é o conteúdo semântico que está colocado naquela frase, certo? Então, vamos aqui para o exemplo. No caso, tá? Vamos para a regra inicialmente. No caso de núcleos do sujeito ligados pela conjunção ou, há duas possibilidades. Então, vamos lá considerar as duas possibilidades. Quando eu tiver a possibilidade de exclusão, o verbo deve ficar no singular. Bom, gente, aí é lógico. Se você tem duas possibilidades, você está excluindo uma, você só vai ficar com uma, né? Logo, essa concordância desse verbo só poderá ser no singular, ok? Quando não há essa ideia, quando não houver a ideia de exclusão, mas de adição, né? No caso aqui de inclusão, o verbo deve ficar no plural, né? Porque aí, ao invés de estar considerando apenas uma, eu estou considerando duas. Logo, o meu verbo poderá ficar no plural, ok? Então, vamos ao exemplo. Uma cantora ou um instrumentista receberá o prêmio de música. Olha só, gente, fica muito claro aqui. Ou a cantora ou o instrumentista. Quer dizer, ou um ou outro, né? Apenas um dos dois, tá? Então, apenas um deles, tá? Receberá o prêmio. Então, se vai ser só um, logo, o meu verbo deverá ficar no singular, não é isso? Terceira pessoa do singular, ok? Uma cantora ou um instrumentista receberá o prêmio de música, porque eu tenho claramente a ideia de exclusão. Já quando a minha conjunçãozinha ou ela está funcionando aqui com a ideia de adição, não é? De incluir possibilidades, aí eu vou considerar como plural, tá? Olha só, palavrão ou ironia magoam qualquer pessoa. Então, vejam só, gente, são essas duas possibilidades, não é? As duas, ou seja, ambas, né? Ambas as possibilidades, né? Ambos os xingamentos, no caso, as ofensas, né? Magoam qualquer pessoa. Então, eu tenho aqui duas possibilidades, que eu vou colocar o meu verbo no plural. Então, eu já colocarei ele na terceira pessoa do plural. Ou seja, os dois magoam. Eu tenho claramente a ideia de inclusão, né? De considerar uma outra possibilidade. Espero que esteja ficando claro. Se não ficar, para o vídeo, volta um pouquinho para retomar a explicação, ok? Acompanhe lá no livro de vocês, na página 143. Olha só, gente. A próxima regra diz o seguinte. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, aqueles pronomes de tratamento utilizados, né? Vocês viram aí no segundo ano, com a utilização dos pronomes, né? O verbo fica na terceira pessoa, tá? Embora seja equivalente a um pronome de segunda pessoa. Vejam só. Quando você fala com alguém, não é? Você é o emissor. A sua pessoa gramatical é o eu, tá? Quando você fala com uma pessoa,
que está ali presente, próximo a você, você está falando com o tu, não é? Com seu receptor. Então, o tu considera aí uma outra colocação verbal, claro. Eu cheguei, tu chegaste, né? Ele chegou, ok? No entanto, a regra diz que quando se utiliza um pronome de tratamento, né? Olha só, Vossa Excelência, você deverá colocar o verbo na terceira pessoa. Vossa Excelência concederá, olha só, eu tenho aqui terceira pessoa do singular, ok? Lembrem, gente, que ele está falando terceira pessoa. Se eu tivesse aqui Vossas Excelências, senhores, tá? No plural, o verbo também iria para a terceira pessoa do plural. Então, vamos atentar para isso, ok? Vossa Excelência concederá uma entrevista coletiva às 10. Então, eu estou aqui falando. Note que esse emissor ele está falando aqui, olha, Vossa Excelência concederá uma entrevista às 10. No entanto, pessoal, é importante considerar isso aqui, ó. Se ele estivesse, veja que ele se dirige à pessoa com quem ele fala, tratando por Vossa Excelência. No entanto, se ele estivesse fazendo referência a essa pessoa, olha, ele não está aqui presente, a Excelência. Eu estou falando dele. Qual é que seria a colocação ideal? Seria essa daqui, ó. O tratamento usado seria Sua Excelência. Sua Excelência concederá uma entrevista às 10, ok? Olha, gente, vejam que nessa próxima regra aqui nós temos um caso bem específico, né? Que é a concordância com dar, suar e bater, quando indica horas, né? Então, nós sempre nos deparamos aí com essa dúvida. Deu 1 hora, deram 2 horas e esse menino chegou? Olha só, então vamos agora entender como é que fica a concordância dessas possibilidades, tá? Então, vamos aqui à regrinha. Quando indicam horas, os verbos dar, suar e bater, né, e sinônimos, concordam com o numeral que corresponde à hora. Opa, vamos lá, o numeral. Então, se esse numeral contempla mais de 1, 2, 3, enfim, logo eu pressuponho que o verbo ficará no plural, né? Se eu tenho o verbo ficará, possivelmente, no singular, tá? No entanto, ele dá uma outra possibilidade. Nos casos em que aparecer, olha só, a palavra relógio, né? Ou outros elementos que nos ofertam aí as horas, né? No caso, despertador, sino, cuco, etc, tá? Que assumem a função de sujeito, olha só, se aparecer a palavrinha relógio assumindo a função de sujeito, o verbo, logicamente, concordará com ela, né? Então, vamos aqui aos exemplos. Professor, como é que eu vou saber se é sujeito? Gente, faça a pergunta da ação, a pergunta ao verbo. Quem fez aquilo, tá? Então, sempre façam a pergunta ao verbo que vocês descobrirão o sujeito tranquilamente. Olha só o primeiro caso. Deram 6 horas no meu despertador. Então, eu tenho aqui apenas o numeral, né? E eu tenho o verbo. Olha só. Então, o verbo vai concordar com o meu numeral, que indica as horas. Eu não tenho nenhum termo especificador que está funcionando como sujeito, certo? Deram 6 horas no meu despertador. Então, o verbo vai concordar com o numeral estando no plural, ok? Já no segundo exemplo, eu tenho o meu relógio está dando 2 da madrugada, sabia? Olha só, quem está dando 2 da madrugada? O meu relógio. Então, o relógio aqui funciona como sujeito, claramente, tá? Então, se o relógio está no singular, tá? O meu verbo, que aqui apareceu como uma locução, verbo auxiliar e verbo principal, ficará também no singular. Olha só, está, né, que é quando a gente conjuga, está dando terceira pessoa do singular. O meu relógio está dando 2 da madrugada, sabia? E aí, vai ficando bem mais prático de compreender como se deve fazer essa correta concordância aí, quando diz respeito a esses verbos que indicam
horas, ok? Estamos falando dos verbos que indicam horas. E aqui, gente, estamos quase no finalzinho, nós temos a temida concordância com os verbos impessoais, né? Sempre geram aqui, sempre aparecem essas dúvidas da concordância com os verbos impessoais, tá? Então, vamos atentar aqui para esse momentinho, muita reflexão, e vamos entender isso de uma vez. Olha só. Como já foi visto, os verbos impessoais não têm sujeito, ok? Não tem sujeito e só aparecem na terceira pessoa do singular. Ele, ela, tá? Os verbos que indicam fenômenos da natureza se enquadram nessa categoria. Ou seja, aqueles verbos que você não tem como encontrar um sujeito. Nevou em São Joaquim, ó, terceira pessoa do singular. Trovejou muito nesta madrugada. Relampagou, né? Lembra daquela lá brincadeira. Ontem choveu 60 milímetros na minha cidade, tá? Então, vejam só. Tome nota, gente, para essa possibilidade aqui, certo? Que ele nos diz o seguinte, olha só. Ontem choveu 60 milímetros, o termo destacado é o objeto direto, tá? Não é um sujeito, ok? Então, é um objeto direto que complementa, no caso, esse verbo transitivo direto, ok? E a segunda especificidade, a segunda atenção que ele quer que você ouça, né? Que você leia é essa daqui. Quando empregados em sentido figurado, verbos que indicam fenômenos meteorológicos se conjugam em quaisquer pessoas. Choveram presentes. Olha, vejam aqui que nós estamos utilizando o sentido figurado, tá? Não no sentido real de chover, caiu a aguinha do céu, ok? Choveram presentes, né? Aqui o sujeito é presente. O que foi que choveu? Presentes, ok? Trovejei minha ira naquele momento, tá? Então, o sujeito, neste caso aí, é desinicial, o eu, porque aparece aqui o minha ira, tá? No caso, o sujeito é o eu e minha ira é o objeto, tá? O que foi que trovejou? Trovejou minha ira, tá? Está aí, no caso, complementando esse verbo, ok? Então, vamos aqui a nossa próxima regrinha. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, gente, porque eu já vi, inclusive, na dublagem de séries da Netflix, né? Uma coisa que estava inadequado, ok? Estava inadequado. E eu já vi, por exemplo, o houveram, né? Lá traduzido em algumas séries da Netflix. Então, houveram não existe, tá? No sentido de existir, tá? Ele também é impessoal e sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, nunca utilize. Houveram vezes em que eu me senti cansada. Houveram dias em que eu me senti triste. Nunca, gente. Haver no sentido de existir é sempre impessoal. É sempre no singular. Houve dias em que eu me senti triste. Houve situações em que eu me senti alegre. Tá certo? Então, vamos aqui à regrinha. O verbo haver, no sentido de existir, continuar a existir ou ocorrer, também é pessoal. Gente, sabe o que muito nós utilizamos hoje, que vocês vão ver lá no livrinho de vocês, na página 145, é o verbo ter. Ó, tem dias, né, que eu me sinto triste. Então, o verbo ter também aí já está sendo utilizado no sentido de haver, tá? No sentido de existir. O verbo haver, no sentido de existir, continuar a existir ou ocorrer, também é pessoal, sendo empregado apenas na terceira pessoa do singular. Exemplos: houve um momento em que todos se emocionaram. Olha só, aqui eu estou falando de dois tempos no passado, né? E agora havia muitos alunos na quadra, sempre na terceira pessoa do singular. Já aqui ele nos diz o seguinte, que os verbos haver e fazer, indicando tempo decorrido, também são impessoais, portanto, só usados na terceira pessoa do singular. Ó, faz 3 anos que ela estuda nesta escola, e não fazem 3 anos. A gente escuta muito, né? Tá?
não coloquem no plural. Faz 10 anos, faz 100 anos, faz 300 anos, faz 3 anos que ela estuda nesta escola. Terceira pessoa do singular, sempre. E o verbo haver. Há 3 anos ela estuda nesta escola. Olha só, que geralmente as pessoas confundem com isso aqui, ó, com o a, tá? Então, vamos lá. O a, no sentido de existir, é com H, tá? Sempre também no singular. Gente, a nossa aula foi isso. Espero que tenha sanado aí algumas dúvidas de vocês. Não deixem de estudar o material, o livro de vocês, tá? Que é o capítulo 7. Façam as atividades que serão propostas e acompanhem a revisão destas próximas 2 semanas. Um abraço, fiquem com Deus.